sou formado em psicanálise, eu sou um psicanalista não atuante, e, paralelo à minha formação, eu comecei a ter, como paciente, várias experiências com drogas psicodélicas, né? E a pesquisar sobre esse tema e tentar entender um pouco assim, o que faz sentido hoje em dia para a gente, né? A psicanálise ela foi inventada pelo Freud no final do século XIX em Viena. Todo mundo ia para o consultório todo dia de segunda a sábado, ficava lá durante 2 anos falando sem parar, e fazia sentido para aquele momento. Obviamente a psicanálise evoluiu nos dias de hoje, mas ela ainda segue um pouco esse modelo, né? E o que a psicanálise se propõe é curar o mal-estar da nossa existência, acessando o inconsciente, trazendo o inconsciente para o consciente, né? Mas será que isso é o que faz sentido para a gente hoje? A gente evoluiu em tanta coisa, né? Assim, será que ficar falando, racionalizando, será que é o que faz mais sentido para os dias de hoje, né? Assim, é o quanto que isso é efetivo. Isso é um exemplo de um cérebro normal e um cérebro no LSD. E como que para mim assim o que foi a psicanálise é uma internet de escada para o inconsciente, e as drogas psicodélicas é fibra ótica para o inconsciente. É uma outra relação. Além disso, ela propõe a gente repensar alguns dogmas, né? Porque assim, estados alterados de consciência é isso, né? É desperdício, é você ficar loucão, é você destruir sua vida. Mas pode ser muito legal, pode ser muito produtivo e pode ser muito transformador, né? Então faz a gente questionar algumas outras coisas na sociedade que a gente vive hoje, que está muito pautada pela produtividade e pela racionalização. E essas viagens, né, que as pessoas chamam de trabalho, na verdade são viagens vertiginosas, mas é que, ao contrário da fala e da racionalização, é pela experiência que se transforma. É o que você sente, é o que você vive, que você vai ter essa transformação, e não pelo que você fica falando. Esse cara foi o primeiro a sintetizar o LSD e foi o primeiro a ficar loucão na história, o Albert Hofmann, em 1938. Ele fez isso, ele estava sintetizando a substância, ele sujou a mão, pôs na boca, ficou louco, viu o que estava acontecendo e aí começou a tomar voluntariamente e entendeu os efeitos disso. Ele foi o primeiro a falar sobre dissolução do ego, né, que é o contrário do que a gente faz em psicanálise, em psicoterapia tradicional, você fica lá fazendo carinho no ego, né? Então, assim, com as drogas psicodélicas, você perde os limites do seu eu, se mistura com o mundo, tem essa experiência de unicidade, e aí, quando você volta diferente. E ele começou a estimular o uso disso em psiquiatria. Nos anos 60 era muito fácil você conseguir LSD ou cogumelo para fazer algum tipo de estudo, para pesquisar. E aí a coisa começou a ficar grande quando o Aldous Huxley tomou LSD e escreveu Portas da Percepção. Quando isso chegou na mão do Timothy Leary, que era um professor de psicologia de Harvard, ele achou incrível, começou a tomar e abraçou isso e trouxe isso para dentro da universidade. E começou a fazer uma série de grupos de estudos e de experiências com LSD. Escreveu livros, enfim. E ele chamou também uma série de intelectuais e artistas para abraçar esse movimento. E isso foi o que, nesse momento, tornou a história negativa, né? Porque aí o LSD e todas essas drogas elas saíram do consultório e ganharam a contracultura. O Timothy Leary foi considerado pelo Nixon o inimigo número 1 dos Estados Unidos nos anos 60. E ele foi expulso de Harvard, virou meio que um guru New Age. E aí, em 73, o Nixon assinou uma lei antidrogas que colocava essas substâncias com uma super restrição. E tudo que tinha sido feito até então, que tinha milhares de estudos e milhares de aprendizados sobre isso, foi engavetado, né? Isso deixou de fazer parte dos centros de estudos. E aí, isso só foi retomado recentemente, nos anos 90, quando um dos fundadores da Oracle começou a financiar grupos de estudos com cientistas renomados de grandes centros dos Estados Unidos para limpar um pouco a barra do LSD e das drogas, para ter estudos que tiravam um pouco esse estigma de droga da contracultura, New Age, para ficar loucão. E uma outra coisa que foi super importante foi esse MAPS, que eu super recomendo para quem quiser saber sobre o assunto, entrar nesse site, que é um centro de pesquisa independente nos Estados Unidos, com uma série de substâncias, incluindo MDMA, ayahuasca e LSD, e eles fazem pesquisas muito sérias. Eles começaram fazendo com casos
graves, doentes terminais de câncer e veteranos de guerra, e evoluíram para situações cotidianas. Então, eles começaram a fazer para alcoolismo, para tabagismo, para vícios, para questões cotidianas. E 80% das pessoas que fazem esses experimentos, em uma sessão, para de fumar e não volta. E essas drogas, elas não mudam a química cerebral, diferente das drogas psiquiátricas tradicionais, que mudam a química cerebral. Então, você pode entrar lá, por exemplo, e ajudar a fazer o MDMA. Eles querem fazer com que essas drogas você possa comprar em farmácia e usar elas do jeito que for. E aí, tem uma coisa que, junto com esses estudos que eles descobriram, que essas drogas elas causam mudança de personalidade, mudança positiva de personalidade. E um dos itens que eles estudam é abertura. E abertura significa você estar aberto para opiniões diferentes, para pessoas diferentes, né? Que é a empatia, né? Então, além de parar de fumar, você vira uma pessoa mais empática. E aí, para encerrar, essa frase, ela fala um pouco de qual é a função que essas drogas fazem nos cérebros. Elas simplesmente abrem o cérebro e mudam o seu padrão de pensamento, né? Elas só funcionam como um catalisador de alguma coisa que está dentro da gente. E todo mundo que tem essa experiência fala muito do amor, né? Que é o amor que transforma. E aí, é isso que eu acho que é a mensagem disso, né? Assim, algo que está dentro da gente, que transforma e que, diferente das outras terapias, tem um impacto no coletivo. Eu acho que é isso que a gente precisa, mudar o mundo a partir da gente. Obrigado.